Pessoal, já deu start aqui no início da gravação da web aula de hoje, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui, que aí fica melhor da gente conversar. Então, pessoal, meus parabéns, né? Vocês já estão aqui na reta final. Eu estava aqui dando até uma conferida nas notas de vocês aqui do módulo específico 3, tá? Então, sejam bem-vindos oficialmente. Hoje é a primeira aula aí da 16ª UC, né, a última UC do curso de Eletrotécnica, né, projetos do CEP, né, do CEP com S aí, né, o Sistema Elétrico de Potência. Então, nas últimas aulas, eu até estava conferindo, viu, pessoal? Quem esqueceu de enviar aqui de manutenção, ou, ó, deem uma olhada, eu estava olhando aqui, ó, teve gente que simplesmente não enviou tarefa de, né, se eu não me engano, acho que foi de gestão, eficiência, eu olhei, tá? Envie, tem fórum de discussão, principalmente instalação do CEP, tem muita coisa. Então envie, tá, pessoal? Não esqueça que finaliza dia 14 do 5. Daí tem mais ou menos uma semana. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Depois de dia 14 do 5, ó, vai dar numa quinta-feira. Então é o último dia, né, da UC e a última aula vai ser um dia antes, né, são todas terças-feiras. Então, pessoal, geralmente, como termina 14, uma semana, até uma semana depois, a gente tem o tempo aí para fechar todas as notas para a gente marcar o conselho de classe, né, e o último conselho de classe aí de vocês. Então, eu peço assim fortemente que dê uma olhada aí nos envios, né? Eu já alinhei com Atos, né, o monitor de vocês, para quem tiver faltando alguma coisa aqui, alguma envio, enviar, porque passou, né, passou do dia de uma semana depois aí, não tem como a gente recuperar, mesmo porque, ó, tem um tempo aqui que a plataforma fica disponível para vocês, tá bom? Então, não perca. Eu tô olhando os momentos presenciais para ver se houve, se está faltando alguma coisa. Eu tô olhando tudo direitinho, tá bom? E eu ainda vou, como a semana começou hoje, né? Depois do feriado, eu vou ainda alinhar com o professor de vocês, das duas aulas que tem. Eu acredito, viu, que essa aula aqui do dia 19/4 ela vai ser adiada, pelo menos as OS que eu tenho aqui, a quinta e última OS aqui, até então estava com essa data aqui de dia 19/4, que conflita com data anterior, né, lá da UC de manutenção, tá? Então eu acredito, e como o dia 19 foi, né, na semana aí do nosso feriado aqui, né? Eu acredito que essa aula não deve ter tido, tá? Então eu vou verificar direitinho, vou ver qual que é a data nova aqui, tá bom? Porque uma vai ser dia 19/4. Vou até mostrar para vocês aqui meu planejamento antes da gente iniciar aqui. Aqui, ó, pessoal. Essa aqui é o C de manutenção, né? Ela finalizou dia 15. Aí já foi do dia 2 até o dia 15, né? Do dia 16 ao dia 14. Aí tá vendo? Ó, tem dois momentos presenciais aqui. Que foi o do dia 19, que acredito que não teve. Ainda vou confirmar, tá, pessoal? Como hoje hoje terça, na verdade, é segunda, né? Eu ainda não tive tempo, tive várias reuniões, mas eu acredito que até amanhã eu vou ver isso. Se mudar, que eu acredito que vá, né? Eu olhei aqui e não tinha EOS, né? E mesmo não fazia sentido, porque
ainda estava rolando ainda a UC lá de manutenção e operação do CEP, tá? Então, aí, geralmente, ó, uma semana, igual eu estava falando aqui, uma semana depois aqui, né? Até o dia 21 a gente faz esse fechamento. Então, eu recomendo assim fortemente que olhem lá eficiência energética, gestão da manutenção, instalação do CEP, se ficou faltando, principalmente o fórum, né, que é fácil a gente esquecer, o fórum de gestão, o fórum de instalação do CEP, as tarefas aí de manutenção elétrica predial e industrial, né? As duas tarefas de manutenção e operação eu corrigi, eu vi que ficou faltando um aluno aí que não enviou, então envie quanto antes, tá? Para você não ficar com aquele tanto de tarefa para você enviar, né? E eu poder fazer a correção o mais rápido possível para você, né? Em nome de Jesus, ter o seu, né? O seu diploma aí de eletrotécnico, tá? Para já começar, né? A colher dividendos aí desse curso. Então, pessoal, a matéria aqui de projetos, eu separei aqui uma pasta aqui com vocês. Eu vou utilizar uma norma antiga aqui, porque a norma que eu tenho aqui, eu não encontrei ainda. Eu tenho a norma. Vocês vão ver, tem um cálculo aí que, se eu não me engano, é a segunda atividade. Daí eu preparei algumas pastas para vocês aqui, tá? Deixa eu ver, tá em. Não, não tá aqui dentro, não. Ela tá aqui, ó, em modelo. Eu preparei algumas pastas aqui de material complementar da atividade um, material complementar da atividade 2 e da atividade 3, justamente para servir de subsídio para vocês. A gente vai acessar a página da Equatorial, né? No caso, estamos aqui em Goiás, né? A Equatorial Distribuição, para vocês já saberem. Vou colocar o link aí, né? Para saber como é que eu faço, né? Me formei em eletrotécnica, como que eu vou dar entrada num projeto? Antigamente, você fazia impressão de todas as pranchas, e aqui, pelo menos eu estou falando aqui em Goiânia, né? Tem que ver aí na sua região aonde que é, né? Confesso que Tumbiara eu nunca fui. Eu sei de algumas regiões onde é que fica, né? Tem algumas regiões que não, você não tem uma central ali do CREA, né, para você, e mesmo porque hoje para o eletrotécnico é o Conselho Regional, né, o Conselho Regional dos Técnicos. Então, se não tinha antes para o CREA, né, para o técnico, a, o conselho, assim, vamos dizer assim, a casa principal, se eu não me engano, é de Goiás aqui, ela fica em Brasília, né? Estranho, né? Mas eu sei que já tem já uma unidade, é porque eu não me lembro o endereço aqui, mas eu vou passar para vocês, tá? Então, já vamos falando aqui da análise da primeira atividade. Vamos lá na aba situação, tá? De aprendizagem. Já vou criar nossa pastinha clássica aqui de atividades. A gente não perder aqui o fio da meada. Já vou baixar a descrição da situação de aprendizagem, né? Lembrando que a situação de aprendizagem é uma situação, né, que foi projetada para mostrar para o aluno uma situação real que pode muito bem acontecer no mundo do trabalho e pensando nesse viés aí, né, que é uma situação real que pode acontecer no mundo do trabalho, você vê como que ela é resolvida, você, junto comigo, com o professor do presencial, solucionar, tá? Aí por isso que eu preparei aqui, ó, essas pastas aqui, e eu já de antemão já vou pedir pro Atos, né, fazer postar, assim como a gente faz aqui, quando tem material extra, né, eu posto lá na videoaula, né, eu peço lá pro Atos
o monitor em questão da turma, né? Colocar em cima da aula. Então, o material da atividade um vai estar em cima da aula de hoje, o material da atividade 2, né, em cima da próxima aula e assim por diante. E lembrando que essa UC tem apenas quatro aulas EAD, né? E tá perfeito, viu? Porque eu falo da teoria e eu preciso de pelo menos 3 aulas para falar da teoria e explicar como é que funciona aquela situação, né, de aprendizagem, tá? Vou baixar a atividade propriamente dita, né? É uma é uma folha, na verdade é uma pasta, né, zipada, tá? Ok, já baixamos aqui. Ah, deixa eu vou, como a situação de aprendizagem é a mesma para cada uma das 3 atividades, eu vou, se não me engano, deixa eu ver se deixa eu ver aqui. Ah, ótimo. Descompactei o conteúdo aqui, tá? Vamos dar início à análise, tirar aqui a marcação do parágrafo. Pessoal, assim, não é má vontade minha, não, mas aqui tem um contexto, né? Eu vou falando e vou explicando aqui, mas vou explicando de forma rápida, que eu preciso mostrar como é que é um projeto do sistema elétrico de potência, né? Esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade, ele faz parte do CEP. Lembra lá a instalação do CEP, que eu falei que tem a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo, né? Que são as residências, o comércio, geralmente o comércio, um comércio que tem a carga acima de 75 kVA aí, né, de potência aparente, ele já precisa de um transformador, né? Então, geralmente um comércio que tem carga acima, né, que eu mostrei nas aulas passadas aí, né, essa carga acima é justamente um transformador de 112,5, né? Então, se ele tiver transformador de 112,5, comércio, se a indústria tiver, ele terá, né, um transformador próprio, né? E esse projeto que eu estou mostrando, ele não contempla a geração e nem a transmissão. Esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, ele contempla a distribuição de energia. É literalmente a malha urbana. Lembra lá daquela imagem que eu mostrei? Eu posso até colocar aqui. Eu vou, eu vou duplicar aqui, ó. Lembra o C lá de instalação do sistema elétrico potência? Eu vou até deixar aberto aqui no vídeo, pois eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui só minimizado. Eu vou abrir com um codec melhor, tá? Porque eu preciso de um frame aqui exatamente. Desse frame aqui, tá? Aí lembra que o projeto de CEP que eu vou enfocar aqui, né? Que vai. Ixi, eu cliquei aqui. Projeto que eu vou enfatizar é a estrutura, né? Fora o RA, né? Que a gente já viu aí, né? O religador automático, os transformadores que ficam distribuídos em toda essa malha urbana, né?
a rede de distribuição urbana, né? A RDU, tá? Então é esse projeto, é o projeto dessa rede que vai suprir toda essa cidade aqui, beleza? Então a concessionária local, né? Na concessionária local foi aberto um expediente, né? Solicitando a energização da Rua Domingos, né? Rabelo, no bairro da Ribeira, Salvador, Bahia, né? Então, através da senhora Yasmin Santana, que adquiriu um lote. Beleza. Vamos lá, folha de tarefa. Isso aqui são roteiros, viu? Normas e resoluções, material anexo, tá? Vamos à atividade propriamente dita. Isso aqui, se acontecer aqui, ó, só você fechar aqui. Esse documento aqui não é. Eu vou pedir para vocês fazer algumas alterações. Porque, pessoal, esse material aqui foi feito por um corpo docente. E esse corpo docente aí, dependendo, né, é, da, da vivência que eles têm, né, profissional, eu detectei alguns equívocos aqui. Um dos equívocos foi esse transformador de 150 que está pedindo para colocar aqui. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça, né? Eu já entrei nesse debate aqui, inclusive quando eu entrei nesse módulo 3 que é de sistema elétrico de potência. Pessoal, lembra que eu falei que tem dois tipos de professor? Tem o professor que ele finaliza o curso, né, lá de engenharia, por exemplo, e ele continua no mundo acadêmico, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Não tenho nada contra, inclusive, né, eu vou adentrar aí no meio do ano aí no mestrado. Mas assim, pessoal, tem coisa que o professor acadêmico, ou seja, o professor que nunca trabalhou na área, ele não vai saber as nuances. Por exemplo, esse transformador de 150 aí, ele tá super, mas é super mesmo dimensionado para uma malha urbana, tá bom? E essa malha urbana aqui em questão, ela não é real. Ah, como assim, professor? Olha aqui, ó, a tal da Rua C, aqui, ó, Rua C, Rua A, Avenida José Seba, ele quer energizar esse lote. Ele não fala qual que é o lote, tá? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aqui. É porque eu tô compartilhando a tela aqui e começou a pipocar aqui mensagem. É, Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Deixa eu só avisar aqui. Só um minutinho, só responder aqui. Só um minuto, galera. Ok, pessoal, vamos continuar. Desculpa aí, é porque começou a estourar a mensagem aqui e agora eu tô em aula e começou a aparecer aqui na tela. E por algum motivo
Eu vi que sai na gravação aqui. Vocês desculpa aqui, tá, pessoal? Então, voltando aqui, esse projeto aqui, lembra que eu falei? Tenho dois professores. Tem um professor, o acadêmico, né? E tem um professor, né, que já é o meu caso, que além de acadêmico, eu ainda trabalho, já trabalhei e ainda trabalho no mercado. Então, esse projeto aqui, ele não tá muito um projeto, porque quem já viu um quarteirão com 4 lotes? Isso daqui eu vou mostrar para vocês o que que é um projeto real, tá? Vou pegar aqui, eu vou pegar daqui a pouco eu vou pegar um projeto, deixa eu só achar aqui aqui, ó. Esse projeto que está aí, ele simula uma planta. Essa planta lá do loteamento é chamada planta de situação, tá, galera? Então, ó, esse daqui é uma planta de situação de um projeto, né, de um cliente. O cliente ele está instalado nessa parte aqui. Ó. Você está vendo? Ó, o quarteirão aqui, ó. Isso aqui é uma rua daqui de Goiânia, ó, rua, desculpa, rua 55, ó, esquina com a 17A, com a 14A e com a Avenida Oeste, né? Então vocês estão vendo que tem vários, cada quadradinho desse é um lote. Isso daqui é um lote de esquina, é, a quem interessar, isso aqui é um posto de gasolina. E esse daqui, ó, eu peguei um recorte, porque esses arquivos geralmente eles são pesados. A gente consegue esse tipo de arquivo na prefeitura, né? A gente consegue aí com o pessoal da prefeitura de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e por aí vai, né? Dependendo aí do centro urbano que você precisar. Então, isso daqui é uma planta de situação real, tá, pessoal? Vocês estão vendo? Ó, aqui a Avenida Mutirão, ó. Ó, aqui a Avenida Mutirão, aqui a Praça, acho que é Praça Benedito Silva. Vocês estão vendo? Ó, ó o formato dos quarteirões aqui, ó. Ó a quadra R22. Parece um pedaço de pizza, né? Ó a quadra R23. Ó a quadra R25. Vocês estão vendo? Isso daqui é o retrato de uma planta de situação real. Essa planta de situação aqui, ela foi projetada, vocês vão ver que até o tamanho do lote, tá vendo? Ó, eu tenho um quarteirão inteiro, eu só tenho 4 lotes. Quer dizer que uma rua aqui, eu tenho 2 casas, né? Ou 2 comércios. Então isso daqui não é real. O que é real é o da esquerda. Lotes, né, mais retangulares, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu deixar os dois do mesmo lado aqui, ó. Então, nós temos lotes mais retangulares, né? Aqui é um quarteirão, aqui são 4 quarteirões e não se engane com a numeração aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, a numeração do lote 6, do lote 5, né? Ela desapareceu. 4 vezes 4, 16, né? Então são 16 lotes, ou seja, 16 faixas dessas aqui, ó, cada uma unidade consumidora. Então, o projeto do CEP, eu até deixei desenhado aqui de uma outra aula. Está vendo esse triângulo aqui desenhado? Essa circunferência aqui é a circunferência de um poste de seção circular. Temos os postes, o duplo T, né? Que é aquele poste quadradinho, eu chamo ele de bolacha creme cracker, né? Aqui você tem a calçada.
Então, a malha de distribuição, ela sempre vai vir de um local aqui, de uma subestação, né? De uma subestação, né? Que pega uma linha de 230 e essa subestação ela vai servir a um setor. Vamos supor que esses lotes aqui, ó, sei lá, aqui é o setor aeroporto, aqui é o setor oeste, aqui é o setor, sei lá, dos funcionários e por aí vai. Então, dependendo, né, por exemplo, o setor aeroporto, setor dos funcionários, Campinas, é a subestação ali do. Tem uma subestação aqui perto, a subestação fica ali no Lago das Rosas, ali no setor aeroporto. Então, pessoal, dependendo aí do tamanho da malha urbana, você desculpa aqui, é porque a gripe tá batendo aqui. Passar o dia inteiro no ar-condicionado aqui, e quando chega no final do dia, a gripe já foi. Então, pessoal, você tem várias subestações que pega, sei lá, 69 kV, transforma em 13,8 geralmente, e vai distribuindo ao longo aqui, ó, dos lotes, né? Vários transformadores. Aí vamos supor, esse transformador aqui que eu desenhei, né? Esse triângulozinho, essa simbologia, né? Esse triângulozinho aqui, ele vai servir, por exemplo, o quarteirão aqui, a quadra, né? Aqui o pessoal chama de quadra, né? A quadra R23 e a quadra R25. Vamos supor que outro quarteirão aqui, ó, ele vai suprir, né? Por exemplo, vamos pegar esse quarteirão, a quadra R24, né? Tá vendo que ela é gigantesca? Então, eu tenho um transformador só para essa quadra aqui. Então, dependendo lá do projeto, da quantidade de carga, né? O local ideal para eu colocar o transformador, por exemplo, ó, o local ideal para eu pôr o transformador para cuidar dessas duas quadras, da R23 e da R25, é o ponto médio. Por quê? As quedas de tensão, ela tem que ser, vamos dizer assim, igualitária para cada consumidor aqui. Vamos supor que todos os consumidores da quadra R23 e da quadra R25 sejam consumidores residenciais. Então, o projeto de CEP, ele serve para duas coisas. Primeiro, para alimentar a malha urbana, né, que a gente está vendo aqui na planta de situação alimentar, né, eletricamente. E quando ele alimenta eletricamente, ele pega, né, a rede 13,8 que vem lá do transformador de potência, transforma ela ele pega e distribui na malha urbana, né? É o primeiro, né? Ele serve para alimentar de energia a malha urbana por circuitos aéreos, né? Pegando a rede de média tensão a 13,8, espalhando em toda a malha urbana. Por isso que vocês, quando andarem aí pelas ruas, vocês vão ver em pontos estratégicos transformadores. Porque se eu não colocar transformador, o que que vai acontecer? Eu vou alimentar a malha urbana só com 13,8, o carregador aí do seu celular, né? O seu celular, ele é de corrente contínua, tá? Ele é mais ou menos 9 volts por aí, né? Dependendo. Geralmente, notebook é 19 volts. Eu já vi alguns de 20, 21 volts, né? E é contínua. Só que eles têm o carregador, né? Que na verdade é uma fonte chaveada que pega energia de 220 e diminui, né? No caso, aqui é a tensão monofásica é 220, né? Diminui ela para 19 volts. Então, a subestação pega lá da linha de transmissão, por exemplo, 500 kV, passa para o transformador de rede que fica espalhado aí nas ruas, né? 13,8. Aí esse transformador ele vai converter de 13,8 para monofásico 220, bifásico 380 e trifásico 660, né? Lembrando que multiplica sempre o monofásico por raiz quadrada de 3, você vai ter a tensão bifásica.
o bifásico por raiz quadrada de 3, você vai ter a tensão trifásica aí, tá? Então, é uma sucessão de conversão de energia, porque nossos equipamentos, né, por exemplo, um chuveiro, ele funciona a 220. Já um notebook, ele funciona com energia contínua, mas o carregador que carrega ele, né, que converte a energia de 220, ele ainda faz uma segunda conversão para 9 volts, 19, né, dependendo aí do tipo de tensão. Então, a segunda função é ele converter para uma tensão que a residência, né, que os equipamentos da residência funcionam. Porque se você tentar ligar diretamente no 13.8, o que que vai acontecer? Primeiro que você não vai conseguir nem montar. Na hora que você instalar, vamos supor que tem um louco aí que instalou a rede 13.8, né, numa tomada. Na hora que ele fechar o disjuntor, né, na verdade, ele vai tomar um choque tremendo. O disjuntor de baixa tensão, ele não foi projetado, né, o disjuntor a seco lá, né, não foi projetado para uma tensão de média tensão, por exemplo. A média tensão, a tensão monofásica da média tensão é aproximadamente 7.965 volts. Então, vai haver um arco elétrico, a instalação vai toda ser curto-circuitada, né? Ah, professor, então isso quer dizer que é só para residência, né? Indústria, grandes comércios, tipo o Atacadão aí, né? O Açaí, né? O Costa aí, né? Que é um supermercado grande aí, né? Eles pegam a energia da 3.8. Aí, no caso do Costa, de uma indústria, ele tem um transformador próprio, mas esse transformador próprio, o que que ele faz? Ele converte para 220. Então, não importa se é residência, não importa se é comércio, se é indústria. No final das contas, os equipamentos industriais, residenciais e comerciais, né? Eles funcionam com a baixa tensão, tá? A diferença é que numa indústria, num comércio grande, né? Tipo um atacadão aí, você tem uma demanda grande por energia. É por isso que você precisa de um transformador próprio, tá? Então, tem algumas correções que eu vou fazer aqui nesse projeto. Primeiro, ó, esquece esse esse transformador de 150. Gente, transformador de 150 para ser usado na rua, primeiro porque ele é um elefante branco, ele é um trambolho do tamanho de uma semana. Ele é muito grande, bem maior que o transformador de 75 e bem maior que o transformador de 112,5, tá? Para começar, se você, eu vou conseguir alimentar mais residências, né? Mais quarteirões, em vez de eu alimentar dois, eu vou alimentar três, quatro. Beleza, pessoal. Mas existe outro princípio, o princípio da queda de tensão, que geralmente tem um diagrama. Eu vou mostrar o diagrama antigo, que é o que eu conheço, né? Eu ainda não, eu sei que ele tem lá na Equatorial, né? Mas eu vou mostrar o diagrama antigo, beleza? Então, ó, troca esse de 150 por um de 75, viu? 75 kVA é mais que suficiente e pode andar, ó, eu dou minha cara a tapa. Você andar por essa Goiânia aqui e ver um transformador de 150 na rua, eu tô falando na rua, eu não tô falando numa indústria, que você vai ter até maior, né? Num condomínio, por exemplo, que eu já morei, tinha um transformador de 500. Se você encontrar na rua, pode procurar uma casa lá de uma loteria e jogar na Mega Sena, porque é muito raro, é o elefante branco, é o unicórnio, você encontrar um transformador de 150 aí dando sopa na rua, alimentando uma rede. Ele é muito grande, ele é um trambolho. Então, atualmente, pode ser que daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, com o crescimento da malha urbana aí, por exemplo, antigamente, se você só via transformador de 45,
e de 75. O de 75 ainda era menos, o de 45 kVA era demais. Só que Goiânia, né, Itumbiara, outras cidades, elas cresceram. Elas cresceram a malha urbana. Então, você gastar num projeto, um transformador com uma potência muito pequena para essa malha evoluída que a gente tem hoje, é desperdício. Então, nem usa mais o de 45, só para vocês terem uma ideia. O que ainda está em funcionamento é porque o pessoal ainda não revitalizou, tá? Então, ó, utilizar transformador de 75, viu? Você vai pagar mico, você vai pagar King Kong se você me fizer um projeto e colocar um transformador de 150. Vão falar que você é projetista Nutella, tá bom? Não coloca um de 150. Isso daqui foi um delírio numa noite de verão que pediram para colocar isso daqui, tá? É transformador de 75 ou de 112,5. Estamos conversados? Vou mostrar aqui, ó. Por isso que eu falei, pessoal, é a diferença de você ter um professor que trabalha, né? Eu trabalho também, eu não só dou aula, não, viu? Né? No Rio, não, viu? Né, eu presto serviço, né? Faço projeto, faço consultoria. E muita coisa aqui é porque é didática, o cálculo vai ficar. Vocês vão ver que o cálculo vai ficar redondinho, tá? Deixa eu. Eu até deixei aberto aqui nas normas. Um dos materiais extras que eu vou colocar aqui para vocês é essa norma aqui, ó, NTC 08. Que fique bem claro, tá, pessoal? Que existe uma norma. Eu vou até aqui voltar no projeto aqui, ó. Se não me falha a memória, é a NT, acho que zero. Deixa eu ver se é essa daqui, ó. Isso, ó. Ah, não, isso aqui é padrão de rede de distribuição. A construção, a lista de material, tá? É a NT 0022. Se eu não me engano, é NT 005. É aqui, ó. Essa é a norma aqui, ó, critérios de projeto de rede de distribuição, tá? Então, essa é a norma que está sendo utilizada atualmente em Equatorial Goiás, né, para redistribuição. E nela tem esses desenhos que eu vou mostrar na NT 08. Eu vou mostrar aqui a 08, que fica mais fácil e não é querendo puxar o saco ainda para a Celg aí, né? Não sei se vocês sabem, mas a Celg ainda existe, viu? Ainda existe a Celg Geração, viu? Que faz parte da Celg Participações, viu? Então aqui em Goiás nós ainda temos a Celg Geração, nós temos a EDP, a portuguesa lá, que cuida da transmissão, e nós temos a Equatorial Distribuição Goiás, que cuida da distribuição, tá? Então são três empresas que cuidam do sistema elétrico de potência, só que em fases diferentes. A CELG ainda cuida das PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, algumas centrais hidrelétricas que a gente, se eu não me engano, inclusive acho que Itumbiara também tem, né? Se não me falha a memória, e tem algumas aí. Então, ainda tem a geração, né, que ainda é, é controlada pela Celg Participações, né? No caso, eu estou falando da distribuição, tá? Então, a atual é essa daqui, a NT 005. Eu vou utilizar a NTC 08, que é a antiga, que tem esses mesmos desenhos aqui, ó. Vocês estão vendo, tá vendo esse desenho aqui, ó? Olha o tanto que ele é complicado, ó. Tá aqui, ó, configuração radial simples, configuração radial com recuo. Isso daqui ele está querendo mostrar que é uma configuração de uma rede primária. Como assim, professor? Ele está querendo dizer aqui, ó, vou até desenhar aqui no AutoCAD. Por exemplo, vou pegar esse transformador para Cristo aqui, ó.
Esse transformador aqui, né? Igual eu falei aqui, ele cuida da quadra R23 e da R25. Então, vamos supor que a alimentação dele, ela vem por essa rua aqui, ó. Vem de uma subestação, eu não sei o nome dela. Vem de uma subestação aqui, ó. Eu vou desligar o Osnap aqui, que senão ele vai ficar grudando em tudo aqui, ó. Ela vem, a alimentação, ó, vem de uma subestação, vem desse rumo aqui, ó. Aí ela vem e alimenta o transformador, esse aqui de 75 ou de 112,5. Daí, eu vou desse transformador aqui liberar para os outros postes que tem aqui no entorno dessa instalação. Aí vamos supor aqui, ó, vou aproveitar esse desenho de poste, ó. Ó, tem poste aqui, aqui, outra aqui, e a malha urbana aqui, tá? Deixa eu desenhar uns aqui, tá? Aí essa alimentação, pessoal, ela vem pela própria rede de distribuição, tá? Tô dando um exemplo aqui, ó, vários postes. Aí entre um poste e outro é o vão, né? A distância entre dois postes. Aí essa linha de alimentação, ela vai estar vindo na própria rede de distribuição, tá bom? Eu vou até apagar aqui essa linha aqui. Vou desenhar uma nova aqui, ó. Aí ela vem aqui, vem para esse outro aqui. Vem aqui, ó, atravessa a rua e alimenta esse transformador aqui, ó, tá? Veio lá de uma subestação, não interessa que subestação é essa, que converteu, sei lá, de 138 para 13,8 e vem alimentando toda essa malha urbana aqui, ó. Essa planta de situação. Então chegou aqui, ó, dela, vou até mudar a cor aqui, ó. Deixa eu pôr uma cor vermelho. Não, não. Vou pôr azul, ciano, né? Esse azul clarinho. Aí, ó, daqui eu vou distribuir para todos os portes dessa rede que compreende a quadra R25. Tô aqui colocando de qualquer jeito, viu? Só para vocês entenderem, ó. Deveria ter um porte aqui, é? Como é que eu vou? Tá bom? Deixa eu colocar um porte aqui, porque senão os sommeliers aí de projeto vão reclamar. Aí, ó, ele já vai alimentar a rede. Aí tudo dessa cor aí, ciano, ó, tá alimentando a rede, a malha de distribuição urbana. Tô colocando bem improvisado aqui, ó, para vocês entenderem, tá bom? Inclusive, ó, ela vai se convergir com essa e transformar ela. Tá vendo? Ela tá vindo de outro lugar aqui, ó. Deixa eu dar uma esticada nessa linha. Vem da subestação, de algum lugar aqui, né? De alguma subestação. Aí você tá vendo, esses triângulos aqui, nesse desenho 10 aqui, ele tá querendo dizer que cada triângulo desse é um transformador. Aí você tem o desenho aqui, o radial simples, né? E você tem a malha aqui, né? O radial com recurso. Com recurso quer dizer, lá em 1900 e Guaraná de rolha, tinha a chave faca na posição NA, normalmente aberta. Hoje em dia, em vez de você ter essas chaves com esse recurso aqui, o recurso
é simplesmente o religador automático, é o RA, tá? Então, no lugar da chave faca normalmente aberta, hoje, né, eu ia falar 1925, né? 2025, nós temos o RA nesse ponto aqui, ó, religador automático. Lembrando das aulas anteriores aí, o religador automático, de preferência numa região industrial, porque senão, se eu gastar, vamos dizer assim, eu, concessionária de energia, né? Agora esquece que eu sou professor, agora eu sou empresário, eu sou o Roberto Justus aí da eletricidade. Então, na visão de empresário, eu não posso colocar religador automático em, em bairro residencial. Prioritariamente, eu tenho que colocar religador automático em setores industriais, porque é lá que eu não posso deixar esse cliente na chapada. Um residencial eu posso, porque ele paga o que ele consome, tem a tarifa de iluminação, né? Mas um cliente industrial, ele paga um pacote, que é o que está lá dentro do contrato de demanda. E uma das cláusulas lá do contrato de demanda é não deixarás o cliente na chapada, porque senão vai pagar uma multa do tamanho de uma semana, tá bom? Então, não existe deixar o cliente na chapada. Você coloca religador automático, xuxa religador automático naquele circuito. Aí depois, quando tiver religador automático na malha urbana inteira, aí você vai se preocupar, igual está acontecendo aqui próximo, perto ali onde eu morava, o pessoal está colocando religador automático. E ali não é um setor dos funcionários, ele não é um setor industrial. É porque os pontos onde precisava colocar um RA, né, já foi colocado, né? Então, a visão empresarial, né, a equatorial empresa, ela tem que pensar desse jeito, porque senão ela vai gastar o recurso dela onde não precisa prioritariamente. Como o cliente industrial ele tem contrato de demanda, então eu tenho que servir ele primeiro, porque senão o dinheiro que a concessionária vai ganhar, na verdade ela vai gastar, né? Beleza? Aí lembra lá, o contrato de demanda. Eu tenho que fornecer energia ininterrupta para o cliente, né? O cliente ele paga uma demanda que é um valor fixo, ele paga, se ele ultrapassar a demanda, ele vai pagar uma tarifa de ultrapassagem. Se ele, provavelmente, se ele é industrial, ele tem máquinas elétricas em modo motor. Então ele tem que o quê? Fazer a correção do fator de potência. Se ele não corrige o fator de potência, o que que vai acontecer? Tarifa por não correção do fator de potência. Nós vimos lá em eficiência energética, né? Que lembra lá do exercício que a gente fez lá com o analisador de energia? No mês lá, por ele, em alguns horários, a gente multiplicando pelos 22 dias úteis lá, né? Deu praticamente R$ 187 a mais por aqueles horários em que ele não corrigiu o fator de potência. Aí você pensa, é pouco para uma indústria? Não é pouco, viu, pessoal? Eu já vi indústria e dono de indústria chorar que nem criança por ter ultrapassado, né, e não corrigido o fator de potência, tá bom? Beleza, professor. Então, fazer a correção aqui do transformador de 75. Vou relembrar lá da matéria lá de projeto industrial, tá? Já estamos terminando, calma aí. Lembra que eu mostrei uma tabela tipo essa aqui, ó? Essa tabela são os transformadores aí, né? As potências. A malha urbana, ó, lá é sei lá, 1930, sei lá, 1900 e alguma coisa. O transformador que a gente via na rua era esse aqui, ó, 30 kV de 45, né? Lá para a década de 80, é, como a demanda cresceu da malha urbana, o pessoal trocou, né? Ficou em desuso o transformador de 30 e de 45,
Tanto que eu dei treinamento para eletricista fazer o trabalho de trocar esses transformadores, né, o de 30 e o de 45, por de 75 e de 112,5. Sei lá, daqui uns 30 anos, estou chutando alto, viu? Daqui uns 30 anos, talvez o de 75 de 112,5 eles vão estar o que em desuso. A questão a tecnologia ela vai ter que dar uma avançada aí, porque o de 150 e o de 225 ele é um trambolho imenso. Ele é grande, viu? E não é qualquer poste aí, né? Geralmente você tem que colocar num poste em que ele suporta, né, um esforço mecânico maior, tá? Então, para projeto do CEP na redistribuição, o ideal, né, o escolhido, né, 2025 ainda é o de 75 de 112,5. Tem regiões, né? Eu ministrei aula para um pessoal aí do Rio Grande do Sul, em que tinha, eu não me lembro a cidade qual que era, tinha, é porque lá a rede é de 34,5 kV, né? É uma rede urbana atípica, né? Ela não são poucas cidades em que você tem esse tipo de alimentação. E era, além de ser 34,5 kV, era um transformador de 150 que ficava lá na rua, mas só nessa cidade. Eu estou falando só nessa cidade porque foi inusitado, né? Eu estava ministrando a aula, os alunos me contaram lá que os transformadores são de 150. Aí lá faz sentido, mas a maioria, né, os projetos, já fiz projeto para São Paulo, Rio de Janeiro, ali região serrana, é, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pelo que dos projetos que eu já fiz, né, que já o de 75, de 112,5 é o que reinava lá, tá bom? Então, como é que é a tarefa aqui, ó? E lembrando que a tarefa EAD, ela é exatamente a mesma que vocês vão fazer lá com o professor do presencial. A diferença é que o professor do presencial, eu não sei como é que é a infraestrutura aí, né? Geralmente aqui, pelo menos aqui em Goiânia, né? Pessoal ali no Celso Charuri, aqui no Ítalo Bologna, ele tem uma rede de distribuição, tem transformador, tem poste, né? O pessoal aí da Equatorial fazer treinamento, né? Então, geralmente no presencial, né? No início da aula, eu mostro o projeto, ensino os alunos, né? As ferramentas básicas do AutoCAD, tá? E daí, na parte da tarde, nós vamos lá na rede de distribuição da própria unidade, para vocês verem os padrões, né? A rede tipo N, né? A normal, rede meio beco, beco total, rede compacta, né? A de média tensão e a de baixa tensão. Então, lá no presencial vocês vão ver isso. E essa tarefa aqui, ela está falando que ela é em grupo. Geralmente o professor vai dividir em alguns grupos aí. Então a tarefa que você vai me enviar, embora você faça de grupo, você vai colocar o seu nome e me enviar. O que você fizer em grupo lá com o professor, aí vocês colocam o nome de vocês aí. Mas eu peço que vocês façam essa alteração. Transformador de 75. E essa daqui é a planta baixa, né? Igual que a gente já acabou, eu vou estender um pouco aqui, aproveitando que eu não tenho treinamento agora, só tenho no último horário. O ideal seria que vocês fizessem esse projeto, eu até conversando com os professores aí, eu encorajo, né? No presencial, vocês elaborarem o projeto do zero. Mas de forma que essa aula aqui fique mais dinâmica. Eu e um professor, foi lá do Roberto Manjo, nós fizemos uma pequena alteração aqui. Um dos materiais extras vão ser esse projeto aqui, ele já está pronto. Aí, como assim, professor?
É porque é o seguinte, pessoal, para elaborar um projeto, nós precisaríamos de mais tempo. Tempo esse que não temos, para elaborar do zero. A minha esperança é lá no presencial. Então, eu já deixei o projeto elaborado para vocês verem como que ele é feito, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, o tronco A quer dizer que vem de uma subestação. Esse daqui é esse projeto aqui, ó, o loteamento, tá? Ó que o transformador coloquei numa posição, né, ó, médio, né? Aqui, ó, o diagrama aqui lá da atividade 2. Na próxima aula eu vou explicar, né? É como se fosse um diagrama unifilar, né? Só que é mostrando cada ponto aqui, né? Esses pontos são os postes, tá? E aqui no meio é o T1 é o transformador, tá? Aí você precisa de um formulário especial que é justamente não só na NTC 08 a antiga tem esse formulário, né? Como na NT 005 da Equatorial, nós temos esse formulário especial aí, tá? Então, esse projeto ele já está pronto, da maneira que deve ser. Eu e o professor lá do Roberto Manja a gente adicionou algumas coisas extras aqui que normalmente não tem no projeto. Geralmente tem a planta de situação falando da onde está vindo, né, a alimentação, de que subestação, né, ela está vindo. E a planta de situação, os postes, ó, vocês estão vendo que são todos postes. O layout é mais ou menos o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar esse mais simples. Vou pegar esse poste aqui, ó. Geralmente é assim, ó. Lá no projeto vai estar esse primeiro elemento do mais alto aqui, ó, é mostrando o ID, o identificador do poste. Existe um programa, depois que você faz esse projeto, tem um profissional lá na concessionária local que ele, depois de aprovado o projeto, ele vai fazer uma digitalização, por assim dizer, né? Então, esse ID, ele fala aonde que esse poste está, ele fala as características. Por exemplo, esse ID aqui, ó, o I00155, né? Se você bater lá no computador lá do setor de aprovação, vai mostrar que existe um poste CC, né? Ou seja, de seção circular. Nesse caso é só rede de baixa tensão aqui, viu? Mas poderia muito bem ter uma rede de média tensão também, né? E uma rede de baixa tensão. Geralmente vai estar desse jeito aqui, ó. 9/300 é a altura do poste. Próxima aula nós vamos ver o cálculo de engastamento, tá? E isso daqui é a carga em quilograma, é quilograma força, viu? É porque o pessoal faz um teste mecânico, ele suporta esforços verticais, ou seja, você coloca, né? Você instala o poste aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar o mais fácil aqui que dá para fazer de cabeça. Você pega o poste de 14 metros, nós temos poste de 9, 10, 11, 12, 13 e 14 metros. Então, parte desse poste aqui, o de 14 metros, na verdade, 2 metros fica enterrado. E 12 metros fica para fora aqui, ó. Dependendo aí da topografia do terreno, você vai ter que colocar um poste maior, né? Um de 14 para ele ter 12 metros, né? O de 9, se não me falha a memória, ele vai ficar com 7 metros e pouco, mais ou menos, tá? Então, esse poste, ele suporta esforços verticais. O que que é um exemplo do esforço vertical, professor? Um transformador aqui instalado, um religador automático, né? Um RA aqui, e qualquer outro tipo de equipamento, né? Igual eu mostrei lá na aula passada, né? Além do religador automático, você tem uma unidade de comando e controle desse religador que fica logo abaixo. Então, tudo que você coloca nele e ele vai ficar, né, pendurado, vamos assim, né, por assim dizer, né, é o esforço vertical.
E também nós temos os esforços horizontais. Os esforços horizontais, agora eu desenho a rede de frente aqui, né? Você vai ter, por exemplo, ó, um, dois, três, N postes aqui, né? Então, geralmente, por exemplo, saiu lá da subestação, né? Você tem um encabeçamento inicial. Depois do encabeçamento inicial, que é a alimentação dele, você vai levar essa alimentação até ela chegar num poste, que geralmente é numa estrutura tipo 3, tá? Então, a cada poste que eu coloco aqui né, um cabo de alumínio com alma de aço, tanto para média tensão quanto para baixa tensão, esse poste ele vai sofrendo esforços horizontais aqui, né? Esforços de tração, né? Eu coloco aqui na cruzeta, coloco aqui no isolador de pino, faço a amarração aqui, viu? Não é macumba não, né? Amarração aqui no caso é você pegar o laço pré-formado aqui, ó. Você tem aqui o cabo o cabo de energia, né? Você vai ter o isolador aqui, e aí você vai juntar aqui, ó, nesse isolador, para ele não ficar só em cima dele, você vai colocar um arame, geralmente, né? Chama laço pré-formado. Esse arame ele tem a geometria helicoidal, né? Igual o cabo, né? O cabo ele é montado na helicoidal, porque se fosse em linha reta, né? Como ele é nu, né? Ele iria se partir, né? Aí como ele é trançado de forma helicoidal, ele fica junto, mesmo ele desencapado. Então você vem aqui, ó, o eletricista ele faz a amarração ou com esse arame, né? Ou então com um laço chamado laço pré-formado isolado para rede compacta, tá? Então é esse laço que vai ficar amarrado aqui que vai evitar, né? Vai evitar que o cabo fique dançando aqui na rede, né? E ele é que vai grudar no cabo e no isolador lá de cerâmica ou no isolador de é, polimérico, né? Ele que vai grudar aqui e vai ficar suportando os esforços, né, horizontais, né? E daí no encabeçamento final, geralmente, você finaliza a rede com uma estrutura tipo 3. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, a tarefa é basicamente, né, você ver como é que você vai discutir lá com o professor, vou fornecer para o professor esse projeto aqui já pronto, tá? Para ele discutir, mostrar as normas para vocês, né? Mostrar os desenhos, né? Os desenhos técnicos. Geralmente o desenho técnico é esse daqui, ó. Eu peguei aqui, ó, um transformador, né? A vista frontal, vista lateral, ó, aqui é a vista frontal, vista lateral e a vista superior do poste. Geralmente, lembra lá em desenho técnico, né? Geralmente você vê em vistas ortogonais aqui. Então, coloquei isso aqui como bônus, né? Então, a tarefa é o quê? Você pegar essa planta aqui, ó, essa planta de situação e colocar, né? Fazer o registro do projeto que já está pronto, né? O trabalho de vocês é entender o projeto. Por isso que essa última tarefa do EAD e do presencial, ela é em conjunto, viu? Tanto, né, se o professor do EAD e do presencial não tiver alinhado aí, né, mais do que nunca, vocês não vão entender, porque esse projeto aqui, ele leva tempo. São muitos cálculos e, infelizmente, o tempo que a gente tem aí, né, não é o suficiente para fazer um projeto, né, projeto como deve ser, né? Beleza? Então, ó, o projetinho aqui, ó, eu coloquei o carimbo, né? Coloquei tudo que tem aí no projeto. Aí o outro material extra que eu vou fornecer para vocês, além dele em DWG, né? Ou seja, se você não tiver aí a versão de estudante, né? Não tiver acesso, tem essa versão que eu já pedi para o Atos colocar aqui para vocês, né?
do projeto em PDF, tá? Aí, basicamente, o que que o pessoal faz aqui nesse projeto? Vocês vão escrever aqui, ó. Estamos finalizando. Calma, calma que essa aula aqui ela é fundamental, pessoal. Então, vocês vão alterar que o transformador é de 75, viu? Geralmente, lá na. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Desenho não precisa mais, não. Aí, na hora que você faz o memorial descritivo, ele poderia muito bem ser parte do memorial, ser esse documento aqui, né? Aí mostrando as dimensões, as larguras, para você fazer o cálculo de queda de tensão, tá? Então, o que que você tem que fazer? Geralmente, a gente pega ou do próprio AutoCAD, né? Eu vou pegar aqui do PDF, que fica mais fácil. Você vai fazer a captura dele aqui, ó, né? É, Shift, Windows, né? A tecla Windows, né? E S. Ó, viu que a tela ficou escura aqui, ó? A tela congelou, né? Você vai selecionar a planta, né, de situação. A planta de situação é exatamente essa aqui que está no projeto, só que sem o projeto elétrico aplicado, né? Realmente você coloca a planta de situação e depois ele é aplicado e submete ele à aprovação na concessionária local. Ui. Aí o que que você vai fazer? Você vai colar ele. Ó, vocês tomam cuidado aqui, pessoal, porque isso daqui é uma imagem, tá? É uma imagem e ela aqui, ó, ela foi colada, ela tá literalmente travada aqui, ó. O que que eu faço aqui? Eu apago essa imagem aqui, já que eu copiei, né, capturei. Eu apago essa original aqui, ó, e colo a nova imagem, né? Você vem aqui, ó, colar especial, imagem PNG, beleza? Aqui é porque eu já configurei automático. Antes de fazer isso, ó, quer ver? Eu vou retroceder aqui, ó. Por que que eu venho aqui em página inicial e ligo o parágrafo? Para eu ver aonde é que está. Geralmente, ó, eu fui pulando os parágrafos, ele já vai para a página 2. Ó. Agora eu venho aqui, colo, ó, colar especial. Você sempre põe imagem PNG ou meta-arquivo avançado. Se você deixar o Ctrl V, o bitmap, na hora que você for arrumar a imagem, ela vai ficar toda distorcida, viu? Então, você coloca colar especial, às vezes vai aparecer meta-arquivo avançado do Windows ou então imagem PNG. Dá um OK aqui, ó. E eu ainda fiz um adicional aqui, ó. Você vem, clica em cima dela com o direito do mouse, ó. Formatar autoforma. Tá vendo aqui, ó? Atrás do texto. Atrás do texto aqui, ó, ela tá. Geralmente lá no memorial descritivo você vai colocar desse jeito aqui, ó. E para fazer uma firulinha a mais aqui, ó, eu venho em inserir, ver aqui formas, ó. Aí eu pego a forma quadrada aqui, ó, desenho aqui em volta. Só que aí você tem que vir aqui, ó, vai aparecer aqui o de formatação do desenho. Tá vendo aqui, ó, preenchimento da forma. Você coloca sem preenchimento. O contorno, eu gosto de dar uma, ó, você coloca nessa espessura aqui, ó, 2 para 1/4, viu, ó, que ficou a espessura aqui do retângulo mais grossa aqui e dá uma cor, pode deixar a cor preta ou vermelho mesmo, sei lá. Para justamente isso aqui, ó, lá na planta, lá no projeto, ó, na planta de situação, vocês vão vendo, ó, tá vendo um quadradinho aqui, ó, ele ficou igualzinho. Deixa eu ir aqui no projeto aqui, ó.
Tá vendo, ó? Na verdade, eu peguei aqui o desenho que estava aqui e refiz ele no AutoCAD aqui, tá? Planta de locação, tá? Então, é isso, essa que é a tarefa aqui, ó. Trocar o transformador por 75 kVA e pegar do projeto que eu vou fornecer para vocês, ele já está pronto, né? A tarefa aqui, pessoal, o ideal seria fazer o projeto do zero, mas a tarefa aqui é você entender como é que eu vou fazer um projeto do zero se eu não sei fazer ele, né? Você vai entender um projeto já pronto. Geralmente, no estágio eu fiz desse jeito. O pessoal pegou um projeto com todas as etapas, arquitetura, depois a arquitetura limpa, depois elétrico, depois CFTV, quando tinha, né, CFTV, CAT-TV, alarme, incêndio. Então eles tinham várias camadas, né, várias etapas ali. Aí quando eu fui estagiar lá no escritório lá que fazia o projeto, eles me entregavam, eles copiavam a pasta, né, para eu, se eu fizesse besteira, eu não ia estragar o projeto, né? E eu ia fazendo cada etapa. Eu aprendia como é que vinha a arquitetura, como é que eu limpava essa arquitetura, depois de limpar, como que eu lançava os elementos, né, a parte elétrica, tubulação, eletrocalha e por aí vai, e depois o projeto do CEP aqui, tá? Então é desse jeito, ó, mudar o transformador, né? Aí você pode colocar que norma que você é, as normas que eu vou fornecer para vocês é essa daqui, a 05, né? Essa aqui da Equatorial, né? Você pode pôr, ó, a norma utilizada, a NT 005 da Equatorial Distribuição, NT 05 da antiga Celg Distribuição. Estou mostrando que fica mais fácil aqui. NTC 08, que na verdade é a mesma coisa, o que tem na 08 tem na 05. Eu peguei a 08 aqui como exemplo para mostrar para vocês. Ó, os tipos de cruzamento aéreo, ó, quando uma rede elétrica passa por outra, né? Você tem que fazer o fly tap, né? Você tem que ligar fase A com A, B com B, C com C, neutro com neutro, tá? Então tem todo tipo de o padrão de posteamento, ó, posteamento bilateral com um poste na frente do outro, ó, simétrico. Tem ele aqui, ó, bilateral alternado, ou seja, dos dois lados da calçada você tem os postes. Tem a unilateral, né? Em vez ou outra você vai ver um projeto aí em que você tem, por exemplo, você tem residência aqui, ó, o único jeito de energizar essa residência é eu puxando o ramal aéreo desse poste para essa residência. Já para essa que está do outro lado aqui, não, você já puxa daqui, né? O, faz o estribo lá, né? O estribo da fase A, caso seja monofásico, e o estribo lá da rede do neutro, tá? Beleza? Coisa essa que nós vamos ver na próxima aula. Então, a tarefa é essa. É você citar aqui, ó, na visita, né, na de campo, que normas que você utilizou, elas já vão estar lá na pastinha que eu pedi lá para o monitor compartilhar com vocês, tá? O transformador que realmente foi utilizado, que é o de 75, e a planta de situação do projeto. Salva, não esquece. Coloca o seu nome. Eu sei que lá no presencial, né, vocês vão fazer em grupo aí de cinco, sei lá, seis pessoas, dependendo aí. Se bem que a turma de vocês tem poucos alunos, né? Então, talvez sejam uns dois grupos aí, olha lá, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa ter avançado um pouco aí, mas como eu tinha um tempo aqui, foi fundamental para a gente finalizar a análise da atividade 1, tá? Fiquem com Deus, tá? Eu vou deixar renderizando aqui e nos vemos aí na próxima aula, tá?